com a série de mensagens que iniciamos no domingo passado, que será em 3, hoje será a segunda mensagem, e tem como tema João 15 para um novo tempo. E para isso, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem novamente as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Hoje nós estaremos considerando os versículos 12 ao 17. Intenciono usar a divisão em parágrafos que a revista Corrigida faz como divisão nesse texto. Por isso nós estaremos, melhor dizendo, no domingo passado consideramos os versos 1 a 11, hoje estaremos considerando os versos 12 ao 17, e no próximo domingo, se o Senhor não voltar até lá, pretendemos pregar dos versos 18 ao 24, compreendendo assim todo o capítulo 15, para entendermos o mesmo de maneira bem prática e aplicável às nossas vidas para o novo tempo que a igreja estará vivendo. E como os irmãos sabem, a intenção, de fato, é levá-los a considerar o que Jesus ensina aqui aos seus discípulos, nesse momento que ele viveu com eles, de maneira prática e aplicável à igreja para esse tempo que a igreja viverá em um período sem a presença de um pastor local. Entretanto, como falamos e temos levado os irmãos a entenderem, é um novo tempo que a igreja está vivendo, então não há necessidade de, talvez, se assustar em viver as mesmas coisas que a igreja já viveu antes da minha chegada aqui em 2014, e pelo tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui com os amados irmãos, e acho que os ensinei alguma coisa, a igreja poderá, assim, enfrentar esse tempo, permanecendo no caminho que o Senhor já trilhou para essa igreja, permanecendo firme nos caminhos dele, na sua dinâmica já estabelecida para a sua igreja. E claro que a ausência de um pastor traz implicações para uma igreja, mas não são implicações que determinam a sobrevivência ou não da igreja. Por isso estamos desafiando os irmãos e encorajando, sim, a permanecerem nessa direção já posta pelo Senhor, sabendo que, se a igreja é do Senhor, Deus levantará um pastor para pastorear a sua igreja. Amém? Antes de lermos os versículos propostos para hoje à noite, permita-me então só trazer um pouco à memória dos irmãos aquilo que nós falamos no domingo passado. Começamos dizendo, queridos, que em João capítulo 15, como também 16 e 17, não há escrito nenhum registro de lugar onde Jesus proferiu essas palavras aqui, diferentemente como, por exemplo, em Mateus capítulo 5, que é conhecido como Sermão do Monte, pois Jesus estava em um monte e ali proferiu aquele sermão. Diferentemente de Mateus 5, João 15, 16 e 17 não registra um lugar onde Deus falou essas palavras. Entretanto, como ele vem de um momento de ceia com os seus discípulos, em João capítulo 13, o uso aqui da videira, dos ramos, dos frutos, nos leva a entender que Jesus usou aquela ocasião ali de João capítulo 13, quando estava à mesa com os seus discípulos, para proferir essas palavras aqui, fazendo uso da figura da figueira. Diante desse exposto, começamos então a expor aos amados irmãos o texto propriamente dito, quando, a partir do verso 1, Jesus faz uso da figura da figueira para proferir essas palavras aos seus discípulos. E Jesus, ao se chamar de videira verdadeira, ele intencionou estabelecer um contraste com Israel. Deus é tanto aquele que planta como aquele que cultiva a videira. Por isso, como agricultor, o Pai colocou
tantos ramos no seu filho como a videira, para que esses produzam fruto que glorifiquem ao Pai. Todos que são postos em contato com Cristo, segundo a vontade de Deus, são comparados aqui em João capítulo 15 como os ramos da videira. O Pai é o agricultor, Cristo Jesus a videira verdadeira. E todos aqueles que são colocados em Cristo pela vontade do Pai são os ramos dessa oliveira, dessa videira, melhor dizendo. Jesus deixa muito claro no verso 4 que um ramo de videira não tem vida nem utilidade se não continuar ligado à videira. Nós, enquanto ramos, só podemos dar frutos se nós estivermos ligados em Cristo. A partir do verso 5, Cristo nos ensinou que a geração de frutos e a produtividade dos ramos caracterizam aqueles que permanecem nele, tendo em vista que sem ele nada podemos o quê? Fazer. Entretanto, a partir do versículo 6, Jesus também deixa muito claro que um juízo é certo para aqueles que estão nele e não estão produzindo nenhum fruto. Pelo contrário, esses muitas vezes secam, ficam improdutivos, morrem e são lançados assim no fogo. E por fim, a partir do versículo 9, Jesus mostra que o relacionamento lavrador ou agricultor, videira e ramos sugere aí uma obediência amorosa, que traduz naqueles que estão ligados à videira, produzindo frutos, a alegria constante. Pensando nesse quadro, queridos, dado por Jesus, fazendo uso da videira, nós trouxemos como aplicação para esse novo tempo que a igreja estará vivendo, que a fonte de vida da igreja é Cristo. Não é a denominação, não é o pastor, nem muito menos você. A fonte da igreja é Cristo. E se a fonte da igreja é Cristo, em segundo lugar, trouxemos como aplicação que a igreja precisa permanecer em Cristo. E a igreja, para esse novo tempo, permanecendo em Cristo, sua fonte de vida, resultará em alegria. Porque ligado ou permanecendo em Cristo, a igreja produzirá frutos. Num relacionamento com esse Cristo, que é a videira, e o agricultor, que é o seu pai, em um relacionamento de obediência amorosa que se traduzirá em alegria nesse ambiente de comunidade que é a igreja. Então, não devemos temer o tempo que está por vir, mas para esse tempo que está por vir, reafirmarmos o que cremos. Em primeiro lugar, a fonte de vida da igreja é Cristo. Nós, enquanto igreja, se temos Cristo como nossa fonte, precisamos permanecer nele. E permanecendo nele, não tenha dúvidas que esse tempo será um tempo de alegria pelos muitos frutos que virão a ser produzidos para a glória do Senhor. E claro, quando Deus enviar um pastor para esta igreja, certamente ao chegar, ele se alegrará com tantos frutos já à disposição para a glória de Deus e para também o testemunho desta igreja. Sigamos então para o versículo 12 de João capítulo 15. Todos acharam? Diz assim: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe perdides em meu nome.
Verso 17: isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Queridos, no domingo passado, como já citamos aqui nessa noite, encerramos a exposição dos versículos do 1 ao 11, destacando que os versos 9 ao 11 sugerem um relacionamento do agricultor com a videira e os ramos, caracterizando aí uma obediência amorosa. Se não, vejamos mais uma vez, verso 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja o quê? Plena. A lógica aqui, queridos irmãos, de acordo com o verso 10, dessa obediência amorosa é simples. O que Jesus está dizendo aqui é, obedecendo aos seus mandamentos, os ramos que estão ligados a ele como videira, esses permanecerão no seu amor. Por quê? Porque a videira, Jesus, tem guardado os mandamentos do Pai, o agricultor. E por causa disso, Jesus permanece no seu amor. Essa dinâmica, então, lógica da obediência amorosa, garante a comunicação da alegria da videira para os ramos. Ou seja, se a videira, Jesus se alegra em obedecer ao Pai, e há um relacionamento aí de amor e alegria do Pai, o Filho, do agricultor e da videira, da mesma forma, o relacionamento amoroso em obediência da videira dos ramos com a videira, melhor dizendo, a alegria sentida pela videira será estendida aos ramos, ao ponto destes, sim, experimentarem uma alegria, o quê? Plena, pela obediência em amor à videira e por estarem ligados à videira, estarem produzindo frutos, frutos esses, como diz o verso 8, que glorificam ao Pai e identificam esses ramos. Por isso Jesus disse no verso 8, meu Pai é glorificado nisto, em que deis muitos frutos. E se dando muitos frutos, o Pai é glorificado, não tenham dúvida. Assim, diz aí o verso 8, vocês serão meus discípulos. Queridos irmãos, eu acho fantástico a palavra de Deus, porque em alguns momentos há inúmeros conceitos profundos de ser entendidos. A não ser pelo auxílio iluminador do Espírito Santo, podemos então compreender certos aspectos da palavra de Deus. Mas outros, queridos irmãos, está tão claro que passa desapercebido por mim e por você. E esses nós encontramos, como veremos, aqui em João. Um deles nós já vimos, e repeti aqui, verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis o quê? Muitos frutos. Que glorificar ao Pai, meu amado irmão, dê fruto, fruto para a glória de Deus, porque você dando fruto, glorificando ao Pai, Cristo é claro em dizer, assim vocês serão meus o quê? Discípulos. O que eu quero dizer com a clareza desse texto? É porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos distinguir, ou então defender, ou então afirmar, ou então tentar dar um jeito em dizer quem é e quem não é discípulo. A palavra de Deus está clara. Deu fruto que glorifica ao Pai, é discípulo do Senhor. Não dá fruto que não glorifica ao Pai, é questionável, irmãos. Requer de nós uma avaliação, quando voltamos os nossos olhos para nós mesmos, nessa expectativa. Ah, pastor, mas a perspectiva é só dar fruto? Sim, mas não é só isso. Porque só é possível dar fruto que glorifique ao Pai, que nos identifica como discípulos, se estivermos ligados à videira.
se estivermos em Cristo. Por isso ele foi muito claro: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Por isso Jesus insiste: permaneçam em mim. Olha, vocês devem permanecer em mim. Aquele que não permanece em mim, aí Jesus diz logo: olha, seca, é cortado, é lançado no fogo. Então veja, queridos irmãos, a clareza. E é nessa expectativa de clareza que Jesus segue. Porque a vida de amor produz gozo. Cristo a teve em primeiro lugar como resultado da execução perfeita da vontade do Pai, desfrutando o seu amor. E isso ele transmite aos seus. Porque, de fato, queridos irmãos, a alegria do Cristo em gozar, assim, dessa obediência amorosa com o Pai é estendida àqueles que gozam de uma obediência a Cristo, dando frutos que glorifiquem ao Pai. No texto de hoje, que já lemos, seguiremos então, queridos, como ele mesmo propõe, falando sobre o amor que Cristo já associou à obediência, como vimos nos versos 9 a 11, resultando assim em alegria naqueles que vivenciarem essa obediência amorosa. Só que a partir do verso 12, do preceito permaneçam em mim, para que deis fruto, repetido inclusive, queridos irmãos, 5 vezes, entre os versos 4 e 7, Jesus, a partir do verso 12, passa a fazer uso do amem uns aos outros. Veja aí novamente comigo, verso 12. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Veja o verso 17. Isto vos ordeno, amai-vos uns o quê? Aos outros. Queridos irmãos, aqui no verso 12, Jesus reiterou o que ele chamou de novo mandamento em João capítulo 13, versículo 34. Por favor, volte comigo aí, uma página ou duas, talvez. João capítulo 13, versículo 34. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Verso 34. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Queridos irmãos, permaneçam ainda em João capítulo 13. O mandamento de amar, escute isso, olhe para mim. O mandamento de amar o próximo não era novo. Deus estabeleceu isso na lei. Levítico capítulo 19, versículo 18. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 22, quando indagado pelo fariseu, Jesus usou também esse mandamento: amar o Senhor teu Deus sobre todo o teu entendimento, sobre toda a sua força, e amai o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: olha, nisso resume todo o mandamento, tá? Ele faz isso também em Lucas capítulo 10, quando conta aquela história ali do bom samaritano, inclusive indagando aquele que o questionou, dizendo: olha, quem é o próximo? E ele fala: é o bom samaritano. Jesus: então vai e faça o mesmo. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque essa expressão aqui de João capítulo 13, versículo 34, quando diz que vos ameis uns aos outros, essa expressão aqui, queridos, é novo. É algo novo daquilo que eles já tinham ouvido sobre o amor. O amor do nosso Senhor alcançou, queridos irmãos, um Judas que o trairia. O amor do Senhor alcançou um Pedro que o negaria. Inclusive alcançou um Tomé que não acreditaria. João capítulo 13, 5 e 26 e 38, João 18, 15 e 18 e 27, João 20, 24 e 25. A medida do amor de Cristo pelos seus é o alto sacrifício, do qual eles se beneficiam. Nisto conhecemos o amor. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, diz:
em que ele deu sua vida por muitos. Ou seja, tal padrão pode ser alcançado, o que Cristo estabelece em João capítulo 15, só quando o amor do próprio Cristo tem permissão de fluir através da vida do seu povo. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui no verso 12, o mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está dizendo que esse padrão de amor só é possível, só se é alcançado quando o amor de Cristo tem permissão de fluir através da vida do seu povo. E chama a sua atenção, querido, para o fato de que, se só é possível produzir fruto que glorifique a Deus e que nos identifica, se estivermos ligados à videira, só é possível amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, se eu e você estivermos envolvidos por esse amor de Cristo. E só está envolvido neste amor aqueles que permanecem nele. O versículo 13, queridos irmãos, segue dizendo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. A compreensão desse versículo aqui se dá de duas maneiras, mas associadas, não distintas. Elas são conjugadas. A primeira compreensão se dá combinando com o verso 12, ou seja, mais ou menos assim, o mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Por isso, o verso 12 deve ser entendido dessa forma. O amor que devemos dar ao próximo, aos nossos, é o amor que flui em nossas vidas do próprio Cristo, esse amor autossacrificial, que só é possível se estivermos ligados em Cristo. O pensamento seria mais ou menos esse aqui do verso 13. Vocês devem continuar amando uns aos outros com o mesmo amor que eu demonstrei ao dar minha vida pelos meus amigos. É claro, queridos irmãos, que lendo o verso 13, quando ele diz, olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Aí talvez você pense, tá certo, pastor, é interessante amarmos assim ao ponto de darmos a nossa vida pelo outro. Lembre-se que Paulo falou isso lá na frente, ao falar sobre o relacionamento do marido com a sua esposa, que ele deve amar a sua esposa tal como Cristo amou o quê? A sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela, um amor sacrificial. Então é isso aqui que Jesus está dizendo. Há necessidade de nós amarmos uns aos outros assim. Entretanto, queridos irmãos, naturalmente é verdade que este amor de Cristo não pode, em todos os sentidos, ser o padrão do nosso amor uns para com os outros. E por quê? Porque no que diz respeito ao seu valor infinito, ao caráter insubstitutível e às gloriosas consequências redentoras desse amor de Cristo, o seu ato de amor pelo qual ele determinou entregar a sua vida por nós, não pode jamais ser um padrão para o nosso amor pelos irmãos. Porque o amor de Cristo se distingue nessa expectativa redentora. Nesses aspectos, esse amor é absolutamente ímpar. Não pode ser copiado. Por isso o próprio Jesus está dizendo aqui, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Eu não tenho dúvida que talvez alguém aqui se arrisque a dar a sua vida por amor ao outro. Eu quero correr esse risco. Talvez alguém aqui tenha essa coragem. Mas terá numa perspectiva talvez apenas física, apenas natural, mas redentora nunca. Porque só Cristo é quem pode dar esse amor. Aí vem uma lição aqui preciosa para mim e para você, meus amados irmãos. Primeiro, é por isso que você, marido, você pode dar até a sua vida pela sua esposa, mas não poderá dar para salvá-la. Você, minha amada irmã,
Você pode até dar a sua vida pelo seu esposo, mas nunca poderá dar para salvá-lo. Os pais, não se enganem. O bichinho ou a bichinha não vai ser salva por causa do seu amor, viu? Mesmo que você dê a sua vida por ele, não será salvo, nem ele nem ela. Porque só o amor redentor de Deus é capaz de salvar. Por isso, a salvação ela é individual, ela é particular. Não se salva ninguém por tabela. O amor que foi demonstrado redentoramente foi o amor de Cristo. Entretanto, queridos irmãos, a segunda maneira de compreendermos o verso 13 se dá pela característica desse amor que deve ser refletida na atitude de um irmão para com o outro, ou seja, a sua natureza, o que? Autossacrificial, tal como a de Cristo. Em seu amor recíproco, vocês devem estar dispostos à autonegação. É o que Jesus está dizendo aqui no verso 13. Por isso, Paulo vai nos ensinar, lá em Efésios, escrevendo aqueles irmãos, ajustando aquela igreja, que ninguém busque para si o que é propriamente seu, mas o que é de quem? Do outro. Eu venho para a igreja, irmãos, de máscara, não por mim, eu venho pelo outro. Eu me nego a estar sem máscara para o bem do outro. É essa a expectativa que Paulo está dizendo. Eu quero lá saber de mim, irmãos, eu quero saber do outro. Então, por isso, eu nego-me a mim mesmo e coloco a minha máscara para o bem do outro. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Essa autonegação, esse amor sacrificial, é o que Jesus requer. E ele deixa muito claro aqui daqueles que, por estarem ligados nele, já estão dando frutos que glorificam ao Pai e identificam-os como discípulos, e agora esses podem amar sacrificialmente uns aos outros. Pelo seu próprio amor? Não, mas pelo amor de Cristo. Esse amor que fez com que ele desse a sua vida pelos seus amigos. Veja o que é que diz agora o versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aqui, irmãos, é outro versículo muito claro. Não tem nem o que explicar aqui, é você ler. Vós sois meus amigos. Aí a gente vibra. Somos amigos de quem? Somos amigos de quem, irmãos? De quem? A pergunta é, estamos fazendo o que ele manda? É o que Jesus está levando os discípulos aqui a refletirem. A palavra amigo tem um significado especial. A palavra aqui enfatiza a intimidade do amor. Inclusive, queridos, essa intimidade determina quem são os seus amigos. De acordo com o versículo 16, leia comigo aí o início do versículo 16, diz assim, ó: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Ou seja, essa intimidade, queridos irmãos, que determina quem é amigo do Senhor, sim, ela revela, em primeiro lugar, que esses são aqueles a quem ele escolheu. Mas não apenas esses a quem ele escolheu, os amigos do Senhor, de acordo com o verso 6, que diz: quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Aí o verso 5, melhor dizendo: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis o quê? Fazer. Ou seja, os amigos do Senhor são aqueles que foram escolhidos por ele, de acordo com o verso 16, e de acordo com o verso 5, são aqueles que permanecem nele. Mas ainda tem algo, irmãos. Olha o que é que diz o verso 14. Vós sois amigos se fizerdes o quê?
o que eu vos mando. Ou seja, os amigos do Senhor são aqueles que ele escolheu, são aqueles que permanecem nele e são aqueles que faz o que ele quer que faça. E nessa expectativa aqui da videira é interessante, irmãos, porque lembre-se, o ramo da videira não tem outra funcionalidade a não ser dar fruto. Se ele não dá fruto, ele seca, ele é cortado, é recolhido e jogado fora. Não serve nem, como falamos lá em Ezequiel, para pendurar alguma coisa. Não tem nenhuma utilidade. Mas o mais interessante é porque a única utilidade do ramo só é possível se ele estiver ligado aonde? Na videira. Da mesma forma aqui, queridos, a intimidade que determina os amigos do Senhor é aquela assim, que descreve essa escolha divina, essa permanência nele e fazer aquilo que ele quer que faça. Ou seja, sim, irmãos, o próprio Senhor deixa claro, devemos amar uns aos outros, mas esse amor só é possível se estivermos aonde? Nele. Ao fazerem continuamente a vontade de Cristo, seus discípulos obtêm para si mesmos a certeza de que são seus amigos, por permanecerem nele como resultado de terem sido escolhidos do mundo. A amizade com Jesus, escute isso, não elimina a necessidade de obediência. Vai agora comigo para o verso 15. Aí ele diz: já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Queridos, essa intimidade delimitadora, ou seja, que revela aqueles que ele escolheu, que permanecem nele, que faz o que ele quer que faça, leva estes, melhor dizendo, a romperem a realidade de uma relação sérvil. Ou seja, nós não estamos ligados em Cristo, queridos, no piloto automático, apenas para dar fruto. Vamos dar fruto e temos que amar um ao outro, porque nós precisamos fazer isso, porque a gente não está ligado nele, porque se a gente não fizer isso, a gente não é seu discípulo. Não é nada disso. Mas é uma obediência, é uma resposta prazerosa, em alegria, em obediência amorosa. É por isso, irmãos, que se ligados em Cristo estamos, nós produzimos frutos para a glória do Pai. Nisso o Pai se alegra na videira, a videira se alegra em nós e nós nos alegramos. Nessa expectativa somos, sim, chamados seus discípulos. Mas isso vai um pouco mais além, porque uma vez que estamos ligados em Cristo, nós passamos a amar uns aos outros, de maneira a negarmos a nós mesmos pelo outro. Sim, nessa expectativa do amor sacrificial do Senhor. E fazemos isso, claro, porque o próprio Senhor estabeleceu, mas não numa perspectiva servil, não, mas amorosa, prazerosa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, isso nos identifica como discípulos. Em segundo lugar, isso glorifica o Pai. Portanto, quando a ênfase é colocada na íntima comunhão entre o Senhor e seus discípulos, o termo servos não é mais apropriado. E, de fato, sabe por quê, queridos? Porque se estamos ligados em Cristo, se estamos produzindo frutos para a glória do Pai que nos identifica e amamos uns aos outros, Jesus diz: olha, vocês já não são mais meus servos, vocês alcançaram aquilo que eu desejava, vocês são meus amigos. E por quê? Verso 16: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, o fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe perdides em meu nome. Queridos irmãos, as palavras não fostes vós que me escolhestes aqui no verso 16, mas eu vos escolhi, enfatizam aqui o caráter livre, independente e espontâneo do amor de Cristo, para que os discípulos não ficassem, escute isso,
com a impressão de que somente eles estavam nos planos de Deus, porque eu creio que talvez eles pensaram nisso. Até porque eles ouviram da boca do próprio Jesus dizendo: olha, já não chamo vocês de servos, vocês são os meus amigos. Aí talvez os camaradas lá na mesa, ó, eita, mas é mesmo, somos amigos de Jesus, somos. Olha aí, tá vendo, ó Pedro? Olha, João, nós somos a turma do cara. Não, o objetivo não foi esse. Porque Cristo esclarece agora que eles tiveram o privilégio de receber uma posição especial para um propósito intencional. Eles foram escolhidos não para o seu próprio prazer ou orgulho. Antes, Cristo os nomeou tendo um serviço em mente. Cristo os nomeou, queridos irmãos, para que dessem fruto e que esse fruto permanecesse. Por isso ele diz aí, ó, não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi, lembre, não para serem servos, mas para serem amigos. Com que objetivo? Porque eu quero designar vocês a irem e fazer o quê, queridos irmãos? Dar o quê? O que é que diz aí no verso 16? Dá o quê? Dá o quê, irmãos? Vamos lá? Dá o quê? Fruto. Sabe o que isso quer dizer? É que não apenas o fruto caracteriza o discípulo, mas também o fruto caracteriza aqueles que são amigos. Se o dar fruto nos torna discípulos do Senhor Jesus, o dar fruto, queridos irmãos, também nos caracteriza como amigos do Senhor. Os escolhidos estarão destinados a uma triste derrota, quando tentarem, fora de Cristo, produzir o fruto que permanece. Por isso, o próprio Jesus deixou muito claro nesse texto, como consideramos, dos versos 4 ao 7. Sem Ele, nada podemos fazer. A permanência em Cristo é recompensada pela produção de frutos e também pela oração respondida. Por isso, o final do versículo 16 aí diz, olha, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. E verso 17, isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Aqui no versículo 17 está o mesmo pensamento do versículo 12, só que desta vez de uma forma ligeiramente diferente. Jesus agora mostra que, ao dizer aos discípulos que permaneçam nele, dos versos 1 ao 11, e especialmente em recordar-lhes do seu grande amor eletivo em escolher esses discípulos, dos versos 12 a 16, ele tinha um grande propósito, melhor dizendo, em mente, a saber, que o permanecer nele, por terem sido escolhidos por ele, era para que assim isso resultasse em amor uns para com os outros. A lógica aqui é simples e clara. O que Jesus está dizendo é: eu, amado primeiro por Cristo, não posso, queridos irmãos, amar o meu irmão, que também é amado primeiro por Cristo, a menos que constantemente eu permaneça no amor de Cristo por mim. Queridos irmãos, não só o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas também amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor uns para com os outros é a extensão do amor de Cristo para conosco. E isso é um fato, irmãos, inclusive reflexivo. Porque se Cristo ama a sua igreja, de maneira que se entregou por ela, como não Paulo apenas falou lá em Efésios, mas também Cristo aqui deixa isso muito claro. Se Cristo amou a sua igreja, e o amor dele, como Paulo também ensina lá em Romanos, foi derramado em nossos corações, é impossível não amarmos uns aos outros dentro desse ambiente da igreja, dentro desse corpo. Porque se eu e você não estamos amando uns aos outros,
Está havendo aí, irmãos, um vazamento. Então o amor de Cristo não está chegando na minha vida. Porque se chega, ele se estende ao outro. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Olha, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Ele escolheu vocês, colocou em contato comigo, para produzirem frutos. Se vocês permanecerem em mim, darão muito fruto. E nisso será glorificado quem? Meu Pai. Assim vocês serão meus discípulos. Agora eu quero dizer algo a vocês: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque se vocês estão ligados a mim, produzindo frutos que glorifiquem ao Pai, envolvidos por esse amor em obediência meu para com o Pai e de vocês para comigo, é natural que esse amor que está derramado em vossos corações se estenda a outros. Para que assim vocês sejam identificados ainda mais como aqueles que não apenas são servos, mas são chamados de amigos. Pensando nisso, queridos irmãos, como aplicar as verdades desses versículos considerados nessa noite a um novo tempo que a igreja estará vivendo? Em primeiro lugar, permita-me só então, numa ideia aí progressiva, relembrar o que aplicamos no domingo passado. A fonte de vida da igreja é quem? É Cristo. A igreja precisa permanecer em quem? Em Cristo. E permanecendo em Cristo como fonte da sua vida, sim, isso resultará na igreja alegria. Então veja que quadro que o próprio Cristo pinta sobre a sua igreja. Aí nessa expectativa do que consideramos dos versos 12 ao 17, em primeiro lugar, como aplicação, escute isso, meus amados irmãos, somos igreja não por nossa própria escolha, mas pela escolha divina. Vou repetir. Somos igreja não por nossa própria escolha, mas pela escolha divina. Veja o que é que diz o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Não somos igreja por nossa própria escolha, mas pela escolha divina. E aprove a Deus, irmãos, na sua soberana vontade, no seu infinito amor, na sua esplendorosa graça, na sua grande misericórdia, escolher a mim e a você. Porque pare para pensar, porque quando eu paro para pensar, irmãos, quem era eu? E olha, isso eu não estou dizendo antes de Jesus não, viu? Já com Jesus. Meus amados irmãos, misericórdia. E ao relembrar de quem eu era, e diante dessas verdades aqui expostas pelo Senhor, só mesmo, meu querido irmão, essa graça, essa misericórdia, esse amor e essa soberania divina. Porque eu não estou muito aquém de Judas, ou melhor dizendo, além, eu não estou muito além de Pedro, eu não estou muito além de Tomé. Talvez eu seja a junção dos três, mas mesmo assim, a palavra do Senhor me revela que Deus me ama, ao ponto, meus amados irmãos, de ter me escolhido do jeito que eu sou, do jeito que você é, para fazer a sua igreja. A sua igreja fundamentada no seu Filho, no Cristo de Deus. E é pensando nisso, queridos irmãos, que não há nenhuma escolha minha própria em fazer parte da igreja do Senhor, mas a escolha divina. Aí vem uma profunda lição para a minha vida que compartilho com vocês. Se a escolha é divina, isso implica em submissão amorosa e alegre.
Eu me submeto, meu amado irmão, o que é a igreja. Eu me rendo ao que Deus estabeleceu para ela. É por isso que a fonte de vida da igreja não sou eu, e realmente não deve ser. Não é algo humano, mas é algo divino. E aprove a Deus nesse ambiente maravilhoso, nessa estrutura orgânica como corpo do seu Filho, escolher a mim e a você como aqueles que desenvolverão esse corpo. Sim, com as nossas limitações, com as nossas falhas. Mas isso só é possível se eu e você nos submetermos em obediência amorosa e alegre. Por que devemos nos submeter à igreja dessa forma? Porque lembre-se, meu amado irmão, você não escolheu ser igreja. Foi Deus quem escolheu você. E escolheu você para que em Cristo Jesus você possa dar muito fruto. Sim, que o revele ainda mais como discípulo do Senhor Jesus. Sim, em Cristo Jesus você possa amar um ao outro, nessa expectativa de autonegação, de autossacrifício, não querendo para si mesmo o bem, não atentando apenas para as suas coisas, mas para aquilo que é dos outros. É na mesma expectativa, queridos irmãos, como já pregamos aqui na igreja, a mensagem com o tema, o seu lugar é aqui. Eu venho para a igreja, meu amado irmão, não porque eu tenho que pregar, não porque eu sou o pastor da igreja, não, mas eu venho para a igreja como membro, porque eu sei que a minha presença como membro na igreja é necessário para o seu desenvolvimento, é necessário para o seu crescimento. O estar ao seu lado, eu vou lhe demonstrar, eu vou lhe encorajar, eu vou lhe impulsionar. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus com a sua vida, não como pastor, é que eu estou falando, mas como membro. E é por isso que eu quero estar aqui. Em segundo lugar, se primeiro somos igreja não por nossa própria escolha, mas pela escolha divina, ainda no versículo 16, a escolha divina que nos tornou igreja, melhor dizendo, tem um propósito intencional. Vou repetir, a escolha divina que nos tornou igreja tem um propósito intencional. Jesus diz aí, verso 16, não fostes vós quem me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi, e vos o quê, queridos irmãos? Designei a ir e dar o quê? Fruto. Agora eu acho interessante aqui, Jesus é fantástico, né? Olha, eu designei vocês como igreja para irem e dar fruto. Mas é fruto, irmãos, que permaneça. Não é fruto de 1 ano, não é fruto de 2 anos, não é fruto do tempo do pastor, eu esqueci o nome do santo agora, pastor Ferreira, não é fruto do tempo do pastor Alisson, não é fruto do tempo do pastor José Ilson, não é fruto do tempo do pastor Judson, não, mas é fruto que permaneça. Mas o problema é que a falta dessa compreensão, alguns chegam a negar a fé. Alguns desanimam. Alguns não andam mais como andavam. Alguns não seguem mais como seguiam. A escolha divina nos tornou igreja, tem um propósito intencional. Sim, Ele nos escolheu para irmos e darmos fruto, e fruto que permaneça. E é fantástico, queridos irmãos, porque lembre que esse propósito intencional, ele nos identifica. Talvez você não compreenda isso de imediato, mas permita-me lhe explicar. Olha o que diz ao final do verso 16. A fim de que o Pai vos conceda tudo aquilo que lhe pedirdes em meu nome.
Como podemos ver aqui essa identificação, dessa vivência do propósito intencional do Senhor? Meus amados irmãos, lembram que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6? Que nós devemos orar a Deus em secreto, como foi lido aqui por Talita, mas naquela expectativa de nos dirigirmos ao Senhor como quem? Como nosso Pai. Por isso a oração do Pai Nosso. E Jesus mais lá na frente vai dizer, olha, qual é o pai que o filho pedindo um peixe vai dar uma serpente? Pedindo um pão vai dar uma pedra? Olha, se vocês são maus e sabem dar coisas boas ao seu filho, imagina o vosso quem? Pai que está nos céus. O que isso quer dizer aqui, irmãos? A fim de que o Pai vos conceda tudo aquilo que lhe pedis em meu nome. O Pai vai conceder aquilo que é pedido no nome dele, porque os filhos estão pedindo. E quem são os filhos? São aqueles que foram escolhidos. Foram aqueles que foram escolhidos para um propósito intencional, de irem e dar fruto, e fruto que permaneça. Por isso somos igreja não por nossa própria escolha, mas pela escolha divina. E sendo assim, devemos nos submeter amorosa e alegremente ao que é a igreja. Em segundo lugar, a escolha divina que nos tornou igreja tem um propósito intencional. Irmãos, se nós somos a igreja do Senhor, se nós devemos permanecer em Cristo para darmos frutos que glorifiquem a Deus, que nos identificam, mas nessa expectativa também, inundados pelo amor soberano do Senhor que nos escolheu para sermos a sua igreja, estendemos esse amor uns para com os outros. De tal maneira, que aí vem a outra expectativa aqui do fruto, queridos irmãos, porque quando pensamos em fruto, nós nos limitamos apenas a fazer alguma coisa, a boas obras, das quais nós fomos salvos para fazer. Não, é porque um bom fruto, por exemplo, a gente pensa, não, eu estou vindo para a igreja, então é um fruto. Não, eu estou dando testemunho lá fora, é um fruto. Não, eu estou ajudando o irmão, é um fruto. Não, não quer dizer isso. O que o Senhor está dizendo, está querendo dizer aqui, é que na medida que a igreja vive, sim, esse relacionamento amoroso em obediência, que se estende pelo amor dele derramado em seus corações, queridos irmãos, essa vivência vai refletir de tal forma aí fora das quatro paredes, que aqueles que ainda não são filhos, aqueles que ainda não são igreja, se sentirão atraídos por essa vivência. Lembra lá de Atos capítulo 2, versículo 47? E enquanto isso, acrescentava o Senhor os que iam sendo o quê? Salvos. E é interessante, meus amados irmãos, porque se você voltar ali para Atos capítulo 2, em nenhum momento o texto, a partir do versículo 42, vai dizer que a igreja estava saindo pregando. Não, mas estavam indo de casa em casa, partindo o pão, todos os dias no templo, fazendo orações, cada um repartia com o outro à medida que o outro tinha necessidade, ou seja, essa vivência em amor intencional era um testemunho para os de fora. E em último lugar, queridos, permitam repetir, em primeiro, somos igreja não por nossa própria escolha, mas pela escolha divina. Em segundo lugar, a escolha divina que nos tornou igreja tem um propósito intencional. E em terceiro lugar, se queremos pensar em João 15 para um novo tempo, o propósito intencional da escolha divina que nos tornou igreja só pode, meus amados irmãos, ser alcançado na mutualidade do amor. Olhe para mim, nós estamos no tempo de manga. É uma benção, né, irmão? Estamos no tempo de manga. Quem tiver manga Maranhão, não se intimide. Pode me dar que eu aceito. É uma benção. Quantos aqui já viram uma mangueira apenas com uma manga nesse tempo? Levante a mão. Você estava passando e viu uma mangueira nesse tempo só com uma manga. Quantos aqui já viram? Quantos aqui já viram? Levanta a mão. Ninguém viu? Agora, quantos aqui já viram uma mangueira cheia de manga? Levanta a mão. Olha aí.
Não é estranho, irmãos, para nós, eu e você, se deparar com uma mangueira, apenas com uma manga? E ao lado dela uma mangueira com inúmeras mangas. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o propósito intencional para o qual eu e você fomos chamados como igreja, não deve ser vivido apenas por um, mas por todos. Não há como, meu amado irmão, nessa expectativa da videira, onde todos nós estamos ligados, apenas a irmã Maria dá fruto, e os outros não. Apenas a irmã Nicinha dá fruto e os outros não. Apenas o irmão Valdir Nunes dá fruto e os outros não. É estranho isso. Estranho primeiro por quê? Porque todos foram chamados, todos foram ligados à videira, todos estão recebendo a mesma vida da videira. E como é que pode apenas um dar fruto? Tem alguma coisa errada. E não é com a videira. É por isso que Jesus disse: todo ramo que estiver nele e não produzir fruto, seca. Corta, é recolhido e lançado aonde? Do fogo. Por isso, nessa expectativa, o propósito intencional da escolha divina, que nos tornou igreja, só pode ser alcançado na mutualidade do amor. Isso nos ensina, queridos irmãos, que nesse amor de uns para com os outros, nós vamos também contribuindo para que o outro dê fruto. À medida que eu dou, o outro, talvez ali vendo, vai querer também, eu quero dar esse fruto. Porque eu estou ligado na mesma videira. Juntos devemos produzir frutos. É nessa expectativa, queridos irmãos. É por isso que João 15, para um novo tempo, para esta igreja, deve trazer sobre ela essa reflexão, que só somos igreja pela escolha divina e não por causa da nossa própria escolha. Sim, essa escolha divina que nos tornou igreja tem um propósito intencional, constante, contínuo. Sim, esse propósito intencional da escolha divina que nos tornou igreja só pode ser alcançado na mutualidade do amor. Por isso ele concluiu no verso 17: isto vos ordeno, amai-vos uns ao quê? Aos outros. Queridos irmãos, o meu desejo é que para esse novo tempo, essas verdades, essas responsabilidades tragam, melhor dizendo, para esta igreja, sim, a compreensão de que devem seguir confiantes naquele que os escolheu por amor, para irem e darem muitos frutos. Na mutualidade do amor, nesse propósito intencional, porque lembre-se, não fomos nós que escolhemos ser igreja, mas foi o próprio Senhor. E se assim foi, devemos nos submeter a esse propósito intencional e a essa mutualidade do amor que nos identificará na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e nos faça entender essas verdades.